Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo da Health Company, onde vamos falar um pouquinho mais sobre os conservantes e seus malefícios, ou seja, o mal que o conservante pode vir a fazer ao nosso organismo. Vamos lá? Então, primeiramente, nós temos que explicar para vocês porque os conservantes fazem parte de uma série de substâncias adicionadas aos alimentos para aumentar a validade ou até mesmo conservar a sua cor, seu sabor e sua textura. Essas substâncias, elas são chamadas de aditivos alimentares. Além desse que vamos citar hoje, existem mais alguns outros, como os corantes, emulsificantes, antioxidantes, espessantes, intensificadores de sabor, edulcorantes, acidificantes, reguladores de acidez e os gelificantes. Para identificar os aditivos alimentares, é simples, basta olhar no rótulo do alimento. Geralmente, eles têm um nome um pouco estranho, que é o nome da substância, ou pelo código E, que é a letra E, E111, E102 e assim por diante. E fica na parte dos ingredientes. No Brasil, a quantidade regulamentada de uso de aditivos é determinada pela Anvisa. Portanto, a indústria ela tem uma dosagem limite que pode ser utilizado na fabricação do alimento e que não causa malefícios à saúde. O vídeo de hoje é para falar um pouco mais sobre os conservantes. Então vamos lá? Agora que você entendeu o que são os aditivos, vamos falar de um deles. Os conservantes alimentares, eles são adicionados aos alimentos para poder aumentar o tempo de vida útil. O mecanismo utilizado pelos conservantes é matar ou inibir o crescimento de micro-organismos, como bactérias e fungos. Com isso, ele retarda a criação de bolor, mau cheiro, perda de textura e características sensoriais daquele alimento pronto que buscamos no supermercado. Alguns conservantes também são utilizados não só para aumentar a validade, mas também para dar sabor aos alimentos. Como falamos no início, a Anvisa ela determina a quantidade que vai ser utilizada de conservante. Como falamos já no início, a Anvisa determina a quantidade, o limite que vai ser utilizado de conservante no alimento. E a indústria faz o controle para que esse limite seja respeitado. Mas a indústria ela não consegue controlar a quantidade que nós vamos ingerir. E é aí que está o perigo. Se pararmos para pensar, quando tomamos um copo de refrigerante ao dia, estamos ali consumindo conservantes e outros aditivos. Mais tarde, vamos lá e comemos uma bolacha recheada, por exemplo, ou um salgadinho, ou uma gelatina. Estamos então consumindo mais conservante. Resumindo, ao final do dia, já perdemos as contas da quantidade de conservantes que nós consumimos e não temos como controlar se passamos do limite que a Anvisa recomenda que não seja ultrapassado, justamente para não causar um problema de saúde. E então, a probabilidade de desenvolvermos alguma questão de saúde, ela é extremamente alta. Hoje em dia, as pessoas elas dão prioridade a se alimentar de alimentos industrializados pela facilidade de apenas abrir a embalagem, não precisar descascar e cortar e preparar. Então, isso se tornou muito preocupante. O consumo de conservante ou qualquer aditivo em excesso pode trazer muitos malefícios à saúde, pois já foi identificado através de estudos que o consumo a longo prazo de conservantes e também outros fatores como estresse e sedentarismo são fatores de risco. Nesse caso, podemos citar alguns tipos de problemas que os conservantes podem trazer à nossa saúde. Dentre esses malefícios estão o
câncer, alergias e problemas gástricos. Alguns estudos indicam que o conservante benzoato de sódio e alguns corantes alimentares podem desenvolver em crianças um certo grau de déficit de atenção. Algumas pesquisas também revelam que a combinação de ácido ascórbico, que é a vitamina C, mais o ácido benzoico, que é um conservante, quando são expostos à luz solar ou altas temperaturas, formam uma outra substância nesse produto alimentar chamado benzeno. E esse benzeno é uma substância extremamente cancerígena. Os conservantes em excesso também podem fazer com que a gente venha a desenvolver dor de cabeça, fadiga, mal-estar, náuseas e vômitos. Outro exemplo é que as carnes processadas, como salame, mortadela, presunto, salsicha enlatada, elas contêm nitritos e nitratos, que é um conservante que, quando consumido em excesso, aumenta a formação das nitrosaminas e causa um efeito tóxico no corpo, além de poder desenvolver câncer. Nós sabemos que os conservantes eles têm um papel importante na conservação dos alimentos, mas devemos sempre estarmos atentos à presença desses conservantes nos alimentos, principalmente das crianças. A principal dica é sempre olhar a embalagem e na parte de ingredientes vai constar o nome de tudo aquilo que leva aquele produto alimentar. E a regra é sempre que o primeiro ingrediente é sempre aquele que está em maior quantidade. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor, menos conservante tem esse alimento. E nunca esquecer de dar preferência a alimentos in natura. Ai, mas Sandra, os alimentos in natura têm esse problema, eles estragam muito rápido, então eu prefiro não comprar, não tenho tempo de descascar, eu não tenho tempo de preparar. Para essas pessoas que têm uma falta de tempo, uma vida corrida e não têm muita disponibilidade para poder cuidar da sua própria alimentação, de sempre estar ali a preparar, a descascar, uma boa forma de conservar esses alimentos seria a técnica de congelamento, pois ela não tem a adição de mais conservantes ou qualquer outro aditivo e aumenta a vida útil desse alimento para ser consumido posteriormente. Dá para congelar frutas, sucos de frutas, sopas, hortaliças e assim facilita na hora de consumir as suas refeições. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Foi esclarecedor o que pode acontecer com a nossa saúde quando consumimos alimentos ricos em conservantes ou conservantes em excesso? É complicado, não é? Mas se seguir uma alimentação saudável, de acordo com a pirâmide alimentar, não fica assim esse bicho de 7 cabeças, tá bom? E se vocês gostaram desse conteúdo, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, dá um like no nosso vídeo, curte o nosso canal e ative o sininho de notificação para ficar sabendo quando tivermos vídeos novos aí no canal, tá bom? Conto com vocês. Até a próxima!